Olá, eu sou Tânia Sobral. Sejam todos muito bem-vindos ao Vozes. Conte sua história. Este é um evento organizado pelo Comitê Vozes, um dos 20 comitês do Grupo Mulheres do Brasil. O Grupo Mulheres do Brasil foi criado em 2013 por um grupo de 40 mulheres, liderado por Luiz Helena Trajano, com o principal objetivo de engajar a sociedade civil na conquista de melhorias para o país. Atualmente, o grupo conta com mais de 116 mil mulheres organizadas em mais de 155 núcleos no Brasil e no exterior. O Vozes abre espaço para promover o protagonismo feminino e para que as mulheres soltem a sua voz. Ao contar suas histórias, sejam fontes de transformação para a vida de outras mulheres. Hoje o tema do Vozes Conte Sua História é Desafiando a Diversidade, a resiliência da mulher negra. Eu convido vocês a refletirem sobre os desafios e conquistas na vida da mulher negra nas últimas décadas. Então vamos lá. Para esse bate-papo, temos conosco Luana Taxita, enfermeira, doutoranda em saúde pública pela USP, possui expertise com análises de dados e geoprocessamento em saúde. Atua como epidemiologista, trabalhando na construção de indicadores de saúde que sejam estratégicos para garantir a equidade, integralidade e acesso à saúde para a população. Acredita que as análises de dados em saúde são fundamentais para nortear o planejamento e políticas públicas inclusivas. Nos finais de semana, adora fazer piquenique nos parques da cidade e ama viajar pelo mundo, conhecer novas culturas. Para isso, trago a vocês, convido a nossa sala de bate-papo, Luana Taxita. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês, uma grande honra fazer parte, contribuir nessa noite. E gostaria de agradecer primeiramente ao Grupo Mulheres do Brasil, né, pela oportunidade do protagonismo feminino, de nos reunirmos, e também ao Comitê Vozes, que vocês abrem esses momentos para que a gente compartilhe, né, nossas histórias. Eu acho que são momentos extremamente ricos. E estou muito feliz de poder estar aqui com vocês hoje. Obrigada, Tânia, pela apresentação. Muito obrigada você pela presença, querida. Tenho certeza que hoje nós vamos ter um bate-papo muito inspirador, com toda certeza. Então, para começar o nosso bate-papo, vou fazer uma pergunta para você. Para você, Luana, quais são as 3 principais adversidades que marcaram a sua trajetória como uma mulher negra? Então, Tânia, assim, eu tenho uma história, eu gosto de contar a minha história, e em alguns momentos eu acredito que a minha história ela não é muito duplicável, né, para que ocorra em algumas fases. Mas assim, eu cresci no interior de São Paulo, né, a minha cidade de Ribeirão Preto. Eu estudei em escola pública até os meus 11 anos. E acho que uma das primeiras adversidades foi a minha migração. Então, eu fui atleta durante toda a minha infância. Foi um insight muito importante na minha vida pessoal e profissional também. Teve um insight de me colocar no esporte. O esporte me abriu portas, né? E aí foi exatamente esse momento, porque quando eu comecei a treinar num clube, eu tive a oportunidade de ganhar uma bolsa de estudos numa escola particular na minha cidade. Então, esse foi o primeiro e principal choque, eu acredito, é a diversidade que eu tive na minha vida. Então, da escola pública,
e entrar numa escola privada, porque daí eu tinha duas grandes variáveis, né? Então eu tinha uma questão social, porque eu não fazia parte da mesma classe social que os meus colegas, e também a questão étnica. Eu era a única aluna negra daquele momento na escola. Então, realmente, foi um momento que foi um choque para mim, porque era muito perceptível. Então, e como as outras crianças também lidavam com isso. Esse foi acho que a primeira adversidade. A minha segunda foi, durante todo esse período, né, que eu estive nessa escola particular, eu continuei como atleta também, então eu fazia as aulas no período da manhã e à tarde eu ia para o ginásio de ginástica olímpica, treinava todo dia. E quando eu terminei o ensino médio, infelizmente eu não consegui ingressar na universidade, passar no vestibular de primeira. E eu fui muito incisiva, porque eu queria muito passar na Universidade de São Paulo, queria estudar lá, não abria mão. Então, quando eu precisei ir para o mercado de trabalho, eu precisei trabalhar para ajudar a minha família. Inclusive, nesse cenário, meus pais estavam passando por um divórcio, meu pai estava iniciando o alcoolismo, então foi uma fase muito difícil, eu precisava contribuir, pelo menos, com que os meus pais não tivessem tantos gastos comigo, né? Então eu tinha que trabalhar. E quando eu fui para o mercado de trabalho, novamente eu me deparei, né, com a questão ética e com a questão étnica, então, assim, no sentido que eu ainda sou da geração que entregou currículo em papel, então, às vezes, eu chegava, assim, em algumas unidades e o próprio RH já falava, olha, você está entregando currículo, mas, assim, a limpeza não é aqui nesse setor, é terceirizado, né? Ou então chegava no entrevistador, o entrevistador nitidamente falava, se sentia incomodada, como na época eu também usava, né, o meu Black Power, curtinho, Chanel, e aí eu percebi que causava incômodo, então, a questão da minha experiência, né, a questão de ser uma mulher negra. E até o momento eu sabia que eu era uma mulher negra, mas eu não entendi o quanto que seria esse peso. E aí no mercado de trabalho foi um primeiro choque, assim, porque eu não percebi o racismo. Eu só entendi que tinha alguma coisa errada comigo. Então, acho que essa questão de, nossa, não consigo emprego. E as minhas amigas conseguindo emprego, conseguindo trabalhar, e eu não conseguia. E acho que a terceira também foi ingressar numa universidade pública. E, novamente, eu me deparei com o cenário de ser uma das minorias negras dentro da minha turma. Éramos em 5 na turma, nas 2 salas que a gente tinha na Universidade de São Paulo, no bacharelado de enfermagem, acredito que éramos em 5 mesmo, de 130 alunos. Então, é uma proporção bem baixa. E aí, novamente, eu me deparei com isso, assim como anos atrás eu já tinha acontecido, né, na escola, no ensino médio, né, e também no ensino fundamental. Então, acho que foram momentos assim que eu tive que ter um jogo de cintura para saber lidar e tentar entender. E, na verdade, eu só entendi mesmo com amadurecimento muito lá na frente. No momento que eu passei, eu não percebi. Então, acho que esses foram os 3 principais pontos. Muito, muito interessante, Luana, nós estarmos aqui e você trazendo, né, esse percurso, essa tua trajetória. Você abriu espaço, né, em muitos ambientes, como você mesmo está trazendo, onde não havia muito de pessoas que tinham afinidade, né, que estavam assim também nesses lugares. Você foi chegando e foi percebendo que parecia que você era diferente. Claro que você é uma menina, foi uma jovem, era uma estudante exatamente como as outras. Porém, né, dava a impressão que você era diferente pelo ambiente, quando você se aproximava. E é tão importante, você veio trazendo esse contexto de que para você, você tinha o mesmo direito e era igual e é, né? Então você foi, não teve aquela questão assim. Eu vivi muito também na escola pública e às vezes tem espaços abertos para concorrer, como você conseguiu, né? Ser
fazer parte do esporte, ganhar uma bolsa, ir para uma escola particular, e muitas vezes estão abertas, né, essas oportunidades para concorrer a essa transformação, essa mudança social. E nem todas as meninas partem, né, desse lugar de que realmente eu posso concorrer. Tá aberta a vaga, eu vou ser uma das pessoas que vão fazer parte desse processo. E você foi. E você caminhou por um processo lindo em várias etapas, né? Primeiro no esporte, depois na escola do segundo grau particular, e aí então numa universidade pública, você foi galgando, você foi abrindo espaço. E hoje eu queria assim só fazer uma pergunta para você. Como você vê hoje essa transformação no sentido que se a gente observar as escolas como um todo, as universidades, a escola de segundo grau, a participação, você percebe hoje que é maior, que existe sim, né, uma presença, claro, que é um caminho. Como você disse, você é super jovem, e há poucos anos atrás era assim, 3, né, que você falou no ensino médio, em Sim. toda a sua turma, era bem menor, né? Você sente Uhum. que hoje existe maiores oportunidades, né? Estão presentes mais protagonistas negras vivenciando suas histórias, seus desejos? Então, eu acredito que sim, Tânia. Eu acho que teve um despertar novamente, porque já tinham, né? Aconteceram alguns movimentos em momentos pontuais, e eu acredito que, assim, recentemente, um dos grandes marcos que a gente teve foi a questão, né, que ocorreu com o George Floyd. E aí começamos o movimento, do Black Lives Matter. E, assim, pouco a pouco eu acredito que tem sido desenvolvido esse movimento. Tem uma frase que eu acho muito importante que o Will Smith disse nesse momento que a gente estava passando, construindo, né, o Black Lives Matter, que foi que o racismo ele nunca deixou de existir, porque teve momentos, principalmente aqui no Brasil, as pessoas falam, nossa, ainda bem que a gente mora no Brasil, né? Porque no Brasil a gente não vivencia isso. Eu queria saber aonde essa pessoa mora, porque a gente vive isso todos os São dias. olhares e olhares, Mas não, meu Deus. não, aqui é a miscigenação, não. Aqui também acontece, em todos os lugares acontece. Então, o racismo sempre existiu e ele falou. A diferença é que agora ele está sendo filmado. Então, assim, recentemente em Ribeirão teve, inclusive na minha cidade, interior de São Paulo, teve uma situação assim muito difícil. Eu estava no meu trabalho, inclusive, quando eu vi a matéria, de ter uma pessoa branca que viu que ele teve um problema com a marmita, e aí ele chegou na instituição, ali no estabelecimento, falando alto, tratando mal todos os funcionários, e quando ele viu, quando a gerente se apresentou e era uma mulher negra, ele jogou a marmita de comida inteira em cima dela. Então, assim, se isso não for racismo, eu não sei o que é. Então, ele acontece, tem essas questões, e eu acredito que hoje a gente tem uma luta muito mais ativa ainda. Acredito que a gente trouxe esse cenário. Hoje também tem a questão, né? A gente tem os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a ONU tem trazido tanto a questão de gênero, quanto a questão da etnia. E a gente tem trabalhado muito, tem se esforçado muito. E uma coisa que eu acho extremamente é a questão da representatividade. É por isso que eu tenho o objetivo de passar a minha história. Porque eu me senti solitária no processo de não ver outras mulheres negras, porque faz diferença. Não é só a questão de ser mulher, mas de ver outras mulheres negras que geram inspiração de que você continue no seu caminho. Isso contribui também. Então, sim, acredito que hoje existe esse movimento, existem instituições que contribuem, inclusive dentro do grupo, né, do Mulheres, eu também faço parte do Comitê de Igualdade Racial, que tem somado muito a minha carreira, a minha vida pessoal. Então, esses movimentos acho que contribuem, acho que tem melhorado sim, mas a gente ainda tem, Com acredito, muita batalha certeza, um para percurso continuar, né? que seja, né, que Sim, seja um percurso mesmo forte, eh, representativo, né, e que representativo. a caminhada cada vez mais una mulheres
e elas acreditem sempre na sua potência, no seu conhecimento, na sua energia, na sua beleza e sigam, né, os seus sonhos, né? Realizem, assim como você traz aqui, que você, claro que o percurso não foi fácil, mas você tinha objetivos, você descobriu que você tinha habilidades e você realmente desempenhou, né, todo o seu potencial. E falando nisso, vamos seguir agora para você falar um pouquinho já dessa fase, né, de como você decidiu, você escolheu a sua profissão. Como para você foi ingressar num curso integral e numa universidade pública. Foi muito propósito mesmo, porque eu tive 2 acontecimentos familiares que me levaram a escolher a minha profissão. O primeiro deles, né, que claro, fiquei sabendo muito tempo depois, acho que no próprio cenário do parto da minha mãe, no meu nascimento. Então, foi uma questão que minha mãe sempre contou essa história e eu ficava abismada em entender. Minha mãe teve. Eu nasci em 91, então o SUS estava nascendo, ele era um baby ainda, assim como eu. E, inclusive, de ressaltar a importância que a gente tem, né, desse sistema de saúde, porque no momento ele ainda não estava atuante e foi necessário para minha mãe conseguir ter um parto cesárea. Minha mãe teve pré-eclâmpsia, né, então a pressão arterial da minha mãe ficou muito alta. Minha mãe teve toda a descoberta da gestação da minha mãe, foi um período todo caótico mesmo. Minha mãe demorou para descobrir que estava gestante, eu era um mioma, fui um mioma, pessoal. Então, assim, o próprio diagnóstico já foi difícil. Então, minha mãe descobriu tardiamente a gestação, ela já estava de 4 semanas, de 4 meses. Então, e eu nasci de 31 para 32 semanas, né? Nasci parto prematuro por conta dessa questão, dessa condição de saúde. Minha mãe entrou em trabalho de parto e ficou 3 dias internada em trabalho de parto, dia 13 ao dia 16 de julho. Então, assim, acho que foi uma situação complicada de fazer um parto nessas condições, e foi um parto natural, né? Que eu acredito que não deveria ter sido a melhor opção para ela, mas aconteceu, porque não tinha condições naquele momento da minha família também um parto cesárea, seria outro valor, outra estimativa, então tinha essa questão também. E um outro cenário foi quando, na minha adolescência, eu tenho casos de oncologia na minha família, né? Casos de câncer, minha avó descobriu um câncer de tireoide, e ela precisou fazer esse tratamento, e assim, sabe como é, né? Para ficar quietinha em casa, ela não ia ficar, então ela ficava em casa, e no período da internação também eu estive um momento com ela, e eu uma coisa que eu via, minha avó mudava totalmente o semblante dela quando chegava aos estudos da USP, por isso que eu quis fazer a USP, especificamente para fazer aula com a professora de cirúrgica, que levava as alunas lá e elas tratavam minha avó super bem. Então, assim, eu via quanto que era, elas levavam vida para minha avó. E nesse sentido eu percebi e falei, nossa, eu quero fazer a diferença assim como elas, né? Porque elas mudam completamente o ambiente aqui, porque o hospital, todo mundo sabe, é complicado, né? Se a gente não levar com leveza, realmente. E aí eu descobri que essa era a minha vocação, então eu fui atleta uma vida inteira, achei que ia fazer educação física ou fisioterapia. E aí, naquele momento, eu falei, não, eu quero ser enfermeira, eu quero fazer enfermagem, quero trabalhar com esse tipo de público também. Então, eu escolhi ser enfermeira, por isso quis entrar na Universidade de São Paulo. Eu tive momentos que eu passei no ProUni também, não ingressei, fiz vestibular de novo. Eu tive também a oportunidade de fazer curso popular, então, para quem não sabe, às vezes, eu não tinha como pagar um cursinho para vestibular, eu não conseguia trabalho. Então, a minha opção foi achar um cursinho pré-vestibular popular, onde os professores eram voluntários. E eu fiz um ano no Cap Quintino, na minha cidade, que ele ainda continua, agora eles têm até aula de inglês, fico muito feliz, eles estão desenvolvendo cada dia mais lá. E um ano também eu fiz no PET Saúde, pelo PET Saúde, dentro da USP, no curso de medicina. Então eu pensava assim, eu já estou na USP, só preciso passar no vestibular. Então, isso também me animou muito, porque são os próprios alunos da medicina que davam as aulas, então eu sou muito grata também.
E, e aí teve a questão, né? Então, quando eu consegui ingressar na faculdade, eu fiquei super feliz, porque eu sou a primeira a me formar numa universidade pública na minha família, e eu tenho muitos primos, minha família é muito grande. Foi uma grande conquista, e não foi uma conquista solitária, foi uma conquista para mim, uma conquista para minha família como um todo. E aí, né, aconteceu isso que eu disse, então de 130 alunos, 5 alunos eram negros. A princípio chamou um pouco de atenção, mas eu continuei com as atividades, e aí, novamente, também a questão social. Porque todos os cursos de saúde, a maioria dos cursos de saúde em instituições públicas, eles são integrais. Novamente eu pensei, como que eu vou pedir para minha de novo continuar? Não tinha condições. Então, assim, aí a gente tem que dar sempre aquele nosso jeitinho. Acho que é a minha maior dica aqui, porque tem pessoas que desistem. Então, a gente sabe assim, a maioria da população é composta por mulheres. Grande parte, mulheres negras. Nem todas autodeclaradas, mas mulheres negras. E quando a gente olha as estimativas aí do último PNAD de 2019, a maioria das pessoas que desistem das universidades são pessoas pretas. E faz o sentido, porque tem uma questão social que imbricada na nossa história, não tem como. E eu passei por isso. Então, eu acho que se alguém que estiver assistindo aqui hoje estiver passando por essa situação, continua. Então, eu precisei fazer alguns bicos, né, por fora da faculdade. Então, acaba sendo uma desigualdade, porque olha só, enquanto os meus colegas tinham oportunidade de ir para casa descansar, eu tinha que estar trabalhando do que eu tinha oportunidade. Trabalhei por muitos anos numa loja de roupa, que foi o que me ajudou muito também, nos finais de semana, à noite. Então, tudo que aparecia, eu conseguia fazer uma renda para me ajudar. E outra coisa que foi importante para mim também foi a questão da iniciação científica. Eu comecei pelo motivo errado, mas depois acabei me apaixonando pela pesquisa. Hoje sou pesquisadora, estou finalizando um doutorado, né, na saúde pública, também por conta disso. Mas a princípio eu pensei, R$ 400? Eu preciso desse dinheiro, eu preciso ser aprovada. Então, essas foram os primeiros passos que eu tive para conseguir somar a renda. Então, é muito complicado nesse sentido, mas a gente consegue. Claro que também tem a questão da assistência social, mas tinham pessoas que precisavam mais do que eu, então eu conseguia também o auxílio alimentação, né, para conseguir comer no famoso bandejão da Universidade de São Paulo. Sou muito grata pela existência dele, porque ajuda muito as pessoas, sem dúvida. Então, esses foram os passos que eu consegui para conseguir me manter na universidade. Então, assim, não é tão simples quanto parece, passar numa instituição pública, porque existem outros gastos que a gente precisa, né? A gente precisa de livro, a gente precisa comer, a gente precisa de vale transporte, e tudo isso pode interferir, mas graças a todo o suporte que eu tive do amparo dos meus pais, da minha família, e também de conseguir achar essas oportunidades, esses bicos, eu consegui me manter também na universidade. Olha que trajetória, né? Que caminhos bonitos você trilhou. Claro que não foram fáceis, né? E é o que você falou, você traz aqui inspiração, porque muitas pessoas acreditam que não é possível, né? Vencer esses desafios. Na verdade, os desafios existem, nós precisamos perceber que é uma verdade, né? Que não é fácil para um jovem entrar na escola pública e permanecer quando ele não tem essa rede, né, de apoio familiar, como você disse, outros jovens poderiam descansar depois de um dia de estudo e você ia conquistar a sua manutenção para a permanência dentro da escola. Mas, de fato, você enfrentou esses desafios e transformou uma realidade. Como você mesmo disse, na sua família, na sua vida, na sua história, na sua família, aqui inspirando outras vidas que também podem acreditar que é possível, né, que existe, está aqui mostrando que conquistou, que transformou. Isso é extremamente forte e incentiva as pessoas a realmente acreditarem nos seus sonhos, né? Irem em busca.
né? Existem oportunidades que são, com certeza, que dependem muito de uma força interior, dependem. Você teve uma luz, uma força, uma determinação, uma resiliência, como no nosso título aqui, mas de fato isso fez com que você trilhasse um caminho muito bonito e tivesse conquistas que transformaram a sua vida e a vida de muitas pessoas, inclusive das pessoas com as quais você pôde trabalhar. Você trouxe que optou em ter um trabalho de apoio a pessoas que estavam em situação de uma saúde debilitada, né? Estavam precisando de acolhimento e você decidiu ser essa pessoa que ia estudar, ia trabalhar e ia dedicar sua vida a essa transformação. Isso é fantástico, muito lindo mesmo. Gratidão aqui por você estar compartilhando, né, a sua história conosco aqui no Grupo Mulheres do Brasil. Então vamos para a nossa terceira perguntinha aqui, caminhando para conhecer a sua história, a sua trajetória. Conta para nós aqui do Grupo Mulheres do Brasil e para todas as pessoas que tiverem a oportunidade de assistirem, de ouvirem aqui o nosso bate-papo. Em qual momento você se identificou como uma mulher negra e realmente se aceitou como você é, aceitando a sua beleza, a sua natureza, a sua verdade? Essa é uma pergunta, assim, muito importante, porque às vezes, uma vez eu participei de um podcast, bem na época mesmo que aconteceu a questão do Black Lives Matter, e uma vez o entrevistador me perguntou, falou, eu não consigo entender quando vocês falam a questão de minorias, de o porquê da luta, explica um pouco, né, o porquê minorias, porque assim, a maioria da população é negra. E aí eu fiz uma pergunta para ele também. Eu falei assim, então a maioria da população é negra, mas essa estimativa é baseada em uma estimativa das pessoas serem autodeclaradas ou alguém analisou e colocou lá, olha, acho que essa pessoa é negra. Porque tem diferença, muita diferença. Então, eu lembro uma vez, até a quarta série eu estudei em escola pública, e uma vez a gente teve uma pesquisa na escola para ver o quantitativo, né, de fazer, na verdade, uma análise demográfica mesmo do perfil das crianças que estudavam lá. E deu um percentual altíssimo de crianças amarelas, que se autodeclaravam amarelas. Porque, assim, e amarelo, né, a gente sabe que é da questão asiática e não tava, né, porque a compreensão que as crianças tinham, existe muita miscigenação no Brasil, as crianças não tinham letramento racial e elas se identificavam da cor que ela olhou, ah, sou amarela. E eu tenho uma história engraçada também para contar no meu pré, eu fiz um desenho, a professora pediu para fazer um desenho da família, e eu pintei toda a minha família de marrom. E a professora chamou a minha mãe e falou: olha, tá acontecendo alguma coisa com a Luana, porque a Luana fez um desenho, ela pintou todo mundo de marrom, e ela não pintou com lápis cor de pele. E a minha mãe falou para a professora: olha, a minha filha foi educada tanto por parte paterna, materna, nós somos todos negros. E a gente fala que ela é marrom. Tem uma música, a gente brinca e ela se entende, ela se reconhece como uma mulher negra, por isso que ela pintou a família inteira de marrom. Então, foi eu que ensinei, professora. Minha filha não tem problema nenhum. Eu falo isso por quê, Tânia? Porque minha mãe trabalhou muito a questão de empoderamento. Eu falo muito da minha mãe porque por ser mulher. Então, quando eu ia para a escola e já estava na escola particular e tinha as brincadeiras, eu acho que a ponto-chave da mulher negra, o maior sofrimento é o cabelo. O Black Power por muito tempo, porque se trouxe essa questão dessa cultura eurocêntrica, né, de pessoa alta, magra, né, clara, e tem toda essa questão. É o que a gente fala da questão do racismo estrutural, que não tem que ser aceito, tem que ser entendido e corrigido.
Então, tem essa questão. Então, tudo jogavam no meu cabelo, aquelas brincadeiras, borracha, lápis, esconde no cabelo dela, essas brincadeiras de criança que não são tão legais assim, que não são adequadas, né? Que criança reproduz o que ela entende em casa. Então, a questão do letramento racial mesmo. Eu me entendi assim como uma mulher negra, mas eu não entendi o peso que isso era socialmente. Na verdade, durante a faculdade eu fiz um projeto, participei de um projeto voluntário incrível, que chama Projeto Rondon, de voluntários. Nesse projeto eu conheci um professor que mudou a minha vida, e ele sabe disso, ele fez muitas coisas pessoais de aprendizado para minha vida, o professor Auro Nomizo, vou citar o nome dele porque ele foi uma pessoa incrível para mim, me ajudou em muitos pontos, e ele ficava provocando. Por que você usa esse cabelo alisado? Mas por que desse cabelo? Mas por que você é tão bonita? Mas você sabe como é o seu cabelo? E ele começou a instigar isso em mim. O Aura é asiático, né? Também, oriental, tem traços orientais, e ele ficava me questionando, e eu não sabia os porquês. Mas eu parei para refletir, os porquês foi exatamente o momento que eu ingressei no mercado de trabalho, que todo mundo continuava falando do meu cabelo. E que eu fiz? Alisei. Por quê? Porque eu entendi que eu precisava me adequar, eu estava errada. Se eu não consigo um trabalho, eu preciso do trabalho, eu vou alisar o meu cabelo. E eu lembro de uma situação de eu chegar em casa na minha mãe chorando e falar: mãe, um dia eu vou estudar, mas eu vou ser tão boa. Mas eu vou ser tão boa naquilo que eu faço que as pessoas vão implorar para me terem numa vaga. Então foi nessas condições. E de tanto esse professor ficar me provocando, um belo dia eu resolvi lavar o cabelo e não escovar. E eu vi os cachos. Falei: será? O que eu faço? Será que eu deixo? Será que não? Então isso já foi no último ano da minha faculdade. Eu já tinha 25 anos, 22 anos, na verdade. Então foi nesse momento que, além de eu me identificar como uma mulher negra, eu comecei a olhar no espelho e ter orgulho da aparência da mulher negra. Fala, nossa, isso é ser uma mulher negra. E aí eu entrei no banheiro um dia, tomei banho na minha casa, peguei a tesoura, fiz o famoso BC, né, que é o Big Shop, que é uma das partes mais traumatizantes, acho que, da vida da mulher negra, que é quando você corta todo o seu cabelo alisado. E o cabelo, quando ele tem química, ele demora para crescer. Então eu cortei, meu cabelo tava desse tamanho. Saí do banheiro. Minha mãe olhou de novo. Acho que ela deve pensar: o que aconteceu com essa menina? Que ela tá revoltada. E ela cortou o próprio cabelo. E aí eu falei: mãe, eu cansei. Eu não aguento mais. E a minha frase desse eu cansei era exatamente isso, era: eu cansei de me reconstruir para me moldar numa coisa e ser aceita. Eu cansei de não ter que enfrentar o julgamento do próximo e mostrar para ele: olha, eu sou uma mulher negra, essa é a beleza da mulher negra, o meu cabelo é maravilhoso. Se você não quiser uma Luana assim para a tua vaga, porque você não merece uma mulher para essa vaga. E eu fazia o oposto. Então, enquanto eu fui aceitando, eu não conseguia. Mas depois que eu entendi, e aí eu falo que parece que é uma coisa tão fútil, né? O cabelo. Não, porque a mudança começou exterior. Então eu falo que esse Big Shop, passar pela transição, que é ver o seu cabelo crescendo de qualquer forma, porque ele ainda tem uma química, então ele não fica do jeito que você quer e tal. Passar por tudo isso é doloroso. E aí você começa a enfrentar áreas de julgamento. E a pessoa faz aquela cara de nossa. Mas para você tá ótimo, porque você tá se sentindo tão livre, entendeu? Que foi nesse momento que eu descobri o que realmente era ser uma mulher negra, a representatividade da mulher negra. E eu lembro de ver, em alguns momentos, toda vez que eu via uma mulher em cima de um palco, eu falava: nossa, que eu sentia o poder. Eu falava: eu quero ser assim um dia. E aí eu entendi que o poder não é porque ela só sabe o matemático, porque o poder é dela acreditar nela mesma. Então esse empoderamento, ele surge a partir do momento que, às vezes eu brinco e falo: não é só um cabelo, é todo um contexto. Então hoje eu mudo o cabelo, às vezes eu fico com o cabelo curto, às vezes eu coloco, porque o cabelo é um acessório. Eu entendo que o cabelo é um acessório. Eu não deixo de ser quem eu sou por conta de uma aparência. Então, hoje eu trago essa questão do poder em qualquer lugar.
porque eu sei que eu acredito em mim. Então, eu acho isso muito importante. Então, mulheres, se vocês estiverem passando por isso, entenda. E veja isso como um livramento, sabe, Tânia? Eu acho que é a gente entender esse processo, é ressignificar. E também não devolver com ódio. Ah, porque aquele entrevistador me julgou, agora eu quero que todas a branquitude. Não, ensine o próximo. Se você já viu que a vaga não vai ser para você, ensine e fala, olha, realmente, eu não, o meu cabelo é assim, ele está arrumado, infelizmente, então eu não sou o perfil para essa vaga, muito obrigada por ter me dado a oportunidade dessa entrevista, e saia, porque se a pessoa já te analisou assim, você não vai entrar. Mas ensine, deixe um ensinamento, e pare de querer agradar o próximo, seja você, quem você é, entenda esse processo, se aceite, que vem empoderamento e coisas novas e melhores também virão junto. Acho que esse foi o maior aprendizado e foi o momento que eu tive esse insight, essa descoberta. Que maravilhoso. Nossa, Uhum. muito, muito importante, Luana, o que você está trazendo, né, para nós. E o quanto que eu senti na sua fala, que você ainda até comentou, ah, a mudança foi de fora para dentro, porque eu deixei o cabelo fora. Mas, na verdade, foi de dentro para fora. Você decidiu ser você, né? Você realmente falou, não, eu sou a Luana e eu sou linda como eu sou. E é o que você disse, se o entrevistador sente que a questão do seu cabelo é um impedimento para uma competência daquela empresa, né? Na verdade, nós estamos falando isso, é sobre empresas que não reconhecem as habilidades e competências que precisam. É um problema da empresa, certo? E você disse isso, falou, não, eu vou procurar um lugar onde realmente eu possa expressar toda a minha capacidade, competência, o meu poder de transformação naquele trabalho que eu estou realizando. E o que é mais importante que a gente sente, né? É você tem na sua fala é o empoderamento como ser humano. Não é a questão que você comentou aqui, você não procura, sei lá, punir a pessoa que não tem desenvolvimento. Ela não tem, é uma pessoa com problema. A pessoa tem problema, é Uhum. verdade. É uma pessoa com problema. Mas se você deixar de ser você porque a pessoa tem problema, piorou, né? E você Uhum. não. Não. Não é aqui mesmo o meu lugar, mas eu sei que tem o ambiente certo onde eu vou entrar e vou fazer a diferença. Porque você tem esse poder, é seu, né? E com amorosidade, com tranquilidade, com empoderamento, de dentro para fora. É maravilhoso, é maravilhoso. Nós estamos aqui nesse bate-papo delicioso e o tempo vai passando gostosamente. Nós vamos para a nossa última perguntinha aqui do nosso bate-papo. E eu acho essa perguntinha assim muito importante, porque a gente gostaria de encerrar ouvindo da sua boca, assim, a sua voz, contando um pouquinho qual o legado que você gostaria de deixar para as próximas gerações. Eu acho que, sabe, Tânia, hoje a gente vive uma questão assim do aparecer ser mais importante do ser. E acredito que hoje tem algumas coisas que estão invertidas na sociedade. Né? Essa questão de querer mostrar mais do que realmente é a realidade. Né? As redes sociais estão aí muito para isso, né? Ninguém fica postando as coisas do seu dia ruim. Então, na verdade, eu não quero ser isso, eu não quero ser. O meu maior objetivo é mostrar o quanto que o empoderamento, a crença em si, a resiliência, a persistência, traz autenticidade para o seu ser e pode alavancar a sua vida. E uma coisa que eu acho importante é que a primeira coisa que a gente tem que saber, e que eu demorei para entender isso, até hoje eu tenho um pouco de dificuldade, pedir ajuda.
Você tá com dificuldade em alguma coisa? Não anda só. Procura uma ajuda, né? A internet também tá aí para isso. Grupos de apoio. Como que você consegue? Não desista de uma oportunidade por você não ter um conhecimento de alguma coisa. Por exemplo, na minha família, eu venho de uma família muito simples. Eu tenho primas mais novas do que eu, que tiveram até condições mais difíceis do que a minha. E que uma vez uma prima minha chegou e me perguntou e falou: Olha, Luana, eu passei numa vaga em Minas Gerais, é numa federal. Eu não, como que eu vou fazer para, porque assim, as mesmas condições que a minha, como que eu faço para me manter? Eu falei: Olha, tem assistente social, tem, você consegue uma moradia, você consegue, nossa, você consegue, só enfrenta isso. E aí eu fico me pensando, é, quantas pessoas às vezes conseguem uma oportunidade e desistem por acharem que elas às vezes nem vão conseguir, não merecem, a própria pessoa tipo, não vou conseguir, passei, mas não tenho condições de ir para lá, não vou. Né? Quantas pessoas precisam de ter esse suporte? Se você passou por isso, ajuda, orienta, informa, porque eu penso assim, tudo que a gente joga pro universo volta pra gente também, né? Tem essa questão. Então, assim, se você fizer o bem pro próximo, vai te fazer tão bem emocionalmente também que você vai se empoderar e vai te ajudar em outras questões. Então, eu acho que o maior legado, principalmente para as mulheres, a questão da sororidade mesmo, de ajuda, ninguém solta a mão da outra, ajuda mesmo, fala a verdade, a realidade para a pessoa. Acho que esse é o primeiro ponto. Ajudar o próximo. Se você passou por aquilo, não seja arrogante ao ponto de achar que, eu passei, eu tive que me virar, deixa eu se virar. Não, vai lá e fala, olha, é assim que você faz, você conversa com a pessoa tal, você vai na instituição tal, você faz dessa maneira. Entrega, sabe, pro próximo. Porque você vai contribuir com você, um mundo melhor. O mundo, ele não depende só de uma pessoa, ele depende de todo mundo. Se todo mundo estiver fazendo sua parte, tá tudo ótimo. O problema do mundo é exatamente as pessoas que não fazem a parte delas. Não faça essa parte. Ajuda a sua colega. Ela não é sua rival, ela é tua amiga. Vai lá, contribui. É o primeiro ponto. O segundo ponto que eu acho é de que eu aprendi na forma prática é do realmente a crença. Existem muitas pessoas, são aquelas pessoas que roubam sonhos. E geralmente é sem querer. Quando eu falo para as pessoas que roubam sonhos, algumas pessoas pensam assim: é a pessoa, é a inimiga. Não, não é aquela que é a inimiga, não é a pessoa que você briga, é pelo contrário. São as pessoas que mais te amam. Porque elas temem mais por você. Então, às vezes, você vai querer realizar um sonho, nossa, eu quero ter uma oportunidade lá no Japão, que de ser uma coordenadora, uma gerente, alguma coisa lá super importante, que é importante para você e que você quer aquela vaga. E aí você fala não, porque às vezes um tio falou, você é louca, como que você vai? Então, o mundo é dos loucos mesmo. Acredita em você, veja, né? Coloque na balança. Se for importante para você, se você tiver, como se pense em todos os pontos, acredita e vai. Não deixa os poupadores de sonho. Mas aí eu fui e quebrei a cara. Que bom, você aprendeu. Então, essa questão de ressignificar, de entender, de vencer nesse sentido. Então, eu acho que são pontos importantes de serem trabalhados e eu acho que é muito importante para nós mulheres, porque a gente também. A mulher ela é muito emotiva, tem muitas coisas. A gente se preocupa em cuidar muito do próximo, a gente quer cuidar da família, quer cuidar da amiga, quer cuidar e esquece às vezes da gente. Então, a gente também tem que pensar no que é melhor para a gente também. E trazer essa crença. E não ficar se moldando e querer agradar todo mundo, porque assim, né, Tânia? Se nem Jesus agradou, quem somos nós? Então, enfrenta sim o julgamento, corre atrás daquilo que você quer, porque às vezes você vai ser aquela pessoa diferente. Imagina uma mulher que trabalha com exatas, mulheres na tecnologia, que é a minha área hoje também que eu me enquadro, são pouquíssimas. Então, pode ter pessoas que vão te tratar de uma maneira diferente, mas assim, faz o que você tem que fazer, bem feito, acredita em você e continua. Acho que esse é o maior legado que pode deixar, e por isso que eu quis muito contar a minha história e compartilhar, né? A internet também é para isso, para Nossa, a gente compartilhar esses momentos, acreditar, e para falar, me deixar à disposição, caso alguém tenha dúvida referente à minha história, esteja passando por esse momento, que eu puder contribuir, ajudar.
Eu sou uma pessoa muito aberta e eu tenho esse propósito para mim, para a vida, de ajudar mesmo pessoas que queiram vivenciar o que eu passei. Até onde eu cheguei, eu sei ajudar. Então, o que eu puder contribuir, para mim, tá tudo ok também. E é maravilhoso. Isso que você comentou agora é uma frase muito conhecida, né? A gente só pode levar alguém até um ponto onde a gente já caminhou, né? E você tem um caminho lindo, você conhece a, a estrada que você trilhou, né? E em alguns momentos, eu tenho certeza que o que hoje a gente vivenciou aqui conectou com várias vidas diferentes, com várias questões diferentes, que em Espero. algum ponto são iguais, né? Se unem. Então é muito, muito lindo esse seu trabalho de se colocar à disposição para compartilhar a sua trajetória, o seu caminho que você foi descobrindo um a um, né? Em cada desafio era um caminho diferente, era uma porta nova e uma não era certa, você entrou e viu que não era aqui, foi ali e seguiu e foi trilhando e hoje você demonstra com isso para as outras pessoas quando você compartilha, né? Que essas pessoas podem ir em busca, né? E o que você tocou, que muitas vezes as pessoas que minam nossos sonhos são aquelas que mais nos amam, e é uma grande verdade, principalmente a nós mulheres, né? Que é muito. A gente precisa trabalhar muito para ir em busca do nosso sonho, quando a gente sabe que de alguma forma a gente vai ter que deixar talvez, né, a nossa mãe ou a nossa criança que está na escola e você vai ficar mais tempo fora e a gente fica pensando no outro e é um dilema, né? Mas enquanto a gente não aceitar que nós merecemos ser felizes, também não seremos a pessoa ideal para ficar em casa com a outra pessoa. Então, é melhor ir em busca e criar oportunidades e realmente conquistar aquilo que dentro dos nossos corações vibra, né? O que está iluminado dentro de nós. Nossa, gratidão por essa conversa, Luana, foi lindo. E eu, né, em nome do Grupo Mulheres do Brasil e do Comitê Vozes, agradeço imensamente a você, Luana Takisita. Que nome interessante, diferente, né? É um nome forte, muito forte. Por esses momentos, né, de inspiração, esses momentos que passamos juntos aqui, de transformação e força que você compartilhou em todos esses momentos. Eu acredito de fato que o que a gente deixou aqui gravado pode transformar a vida de muitas pessoas em forma de sementes que você hoje jogou aqui para nós e que pode ter caído aí num solo fértil, mulher, em outra, e isso pode iniciar aí um novo projeto de vida, uma nova crença de que é possível e principalmente, né, um amor próprio despertar numa mulher que talvez ainda esteja tentando agradar ao mundo antes de se perceber e se agradar de quem é, né, e ser feliz por ser quem é. Muito, muito, muito obrigado, Luana. E eu quero deixar aqui uma frase final também para encerrar. Eu sempre compartilho com as pessoas com as quais eu convivo, né? São 5 palavrinhas que se unem depois para um movimento de vida. Eu falo assim: nunca deixe de sonhar, de acreditar, de criar, de agir e de realizar. E se a gente seguir essas palavrinhas, unindo a primeira letra de cada uma, dá uma palavra assim: sacar. É você que é
o autor do seu sucesso, né? Basta você sacar, entrar no jogo, avançar, e você pode mudar a sua vida e a vida de muitas pessoas ao seu redor. E aqui do Mulheres do Brasil deixa assim uma frase de encerramento. Lembrem-se, todas vocês, cada mulher conta. Juntas podemos mais. Gratidão, Luana. Muito obrigada Obrigada, pelo nosso muito feliz em participar com bate-papo. você. Gratidão, gratidão.